A Bíblia nos ensina lições preciosas sobre todos os temas que nós precisamos compreender. E um dos mais difíceis ao homem é o domínio próprio. E nós podemos começar, ainda que este seja um dom do Espírito Santo concedido após a descida do Espírito Santo, mas podemos observar isso na vida da humanidade desde o início. Caim e Abel. Deus falou com Caim: se você fizer o que é certo, haverá aceitação para você. Caim tinha que ter domínio próprio. Ele estava irado contra o seu irmão, porque Deus havia aprovado as obras do irmão e não havia aprovado as obras dele. E ele não conseguiu fazer isso. Mas nós vamos começar a entender mesmo a questão do domínio próprio quando nós entramos nos ensinamentos de Jesus. O Senhor Jesus foi muito claro quando ele se dirigiu a Pedro, Tiago e João, na véspera de sua morte, quando ele estava em agonia, orando ao Pai. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus dizia: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois Jesus levantou-se e foi até onde estavam os discípulos, que ele havia ordenado que ficassem em oração. Quando chegou, viu que eles estavam dormindo. E Jesus então disse: vigiem e orem para que não sejam tentados. O espírito está pronto para resistir à tentação, mas o corpo é fraco, ou a carne é fraca. Aqui nós vemos já direcionado ao coração dos seus discípulos uma palavra necessária ao entendimento de qualquer servo do Senhor que se dispõe a andar com Jesus, viver com seus ensinamentos, que é necessário estarmos em constante oração para termos domínio próprio. O fruto do Espírito nos é dado, mas precisamos zelar e temos que aplicá-lo em nossa vida. Creio que esta é a maior batalha espiritual que todo servo de Deus tem em sua jornada na terra. Ter domínio próprio. Porque cada um de nós tem uma natureza diferente. A sua natureza é diferente da minha, do seu irmão é diferente da sua. E você sabe, nós temos pessoas mais nervosas, pessoas mais calmas, pessoas que falam muito, pessoas que falam pouco, pessoas que só pensam e pessoas que muito falam. Então são coisas diferentes e cada um tem a sua maneira de lidar com esta questão. Por esse motivo, o domínio próprio é um fruto do Espírito dado a todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Está ao alcance de todos nós. Todo servo do Senhor. Entendeu? Então vamos analisar. O Senhor Jesus, portanto, deixa claro para nós que é uma grande batalha espiritual. Não é uma coisa simples, não. Ainda que alguns achem que a vida cristã é uma maratona na maionese, mas não é. É uma batalha árdua, 24 horas por dia. Você tem que estar em constante batalha de oração. Eu disse 24 horas por dia, porque durante a noite você já deve estar descansando nos braços do Senhor. Ou durante o dia, se você trabalha à noite. E neste período, antes de você deitar, você tem que estar em oração. E após levantar, você tem que estar em oração, agradecendo a Deus e pedindo a sua proteção. Jesus então, no capítulo 9, verso 23 de Lucas, nós vamos ler o texto e vamos observar a palavra do Senhor Jesus. 9, 23. Jesus disse assim: se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, tome a sua cruz a cada dia e me acompanhe, ou siga-me. Se alguém deseja me seguir, se deseja, esse desejo é algo que você tem que ter dentro de você.
É uma opção. A mesma palavra que o Senhor falou com Caim, a mesma palavra que Jesus falou com Pedro, Tiago e João, ele volta agora, passa essa palavra direcionada a toda a multidão. Se alguém deseja me seguir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Isso já é algo que exige de você um domínio da sua própria maneira de pensar, de desejar e de realizar. Você precisa pensar que estas palavras traz você para dentro de um contexto totalmente espiritual. Tira você do campo do mundo e joga você no campo espiritual. É onde o servo de Deus tem que estar constantemente, no campo espiritual. Jesus então diz também no capítulo 13, verso 24, nós vamos ler para você observar que isso está ligado também ao nosso domínio próprio. 13, verso 24, diz assim: façam tudo para entrarem pela porta estreita, ou esforcem-se para entrarem pela porta estreita, porque eu afirmo que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Aqui é outra palavra que exemplifica o domínio próprio. Você dominando a sua própria natureza e impulsionando-a na obediência à palavra do Senhor. Obediência está ligado a domínio próprio. Não só ser ouvinte da palavra, mas praticante e colocar a palavra dentro do coração. Então, quando você vai prontificar-se a andar com Cristo, você tem que fazer uma escolha. Há uma porta, um caminho largo com a porta larga e um caminho estreito com a porta estreita. A porta estreita te conduz ao céu e é onde você tem que se autodominar-se. Ou seja, ter domínio próprio. Impedir que a sua natureza carnal te conduza para os prazeres e, ao contrário disso, o seu espírito te conduza para a retidão na presença do Senhor. Você ligando esse texto, tomar a cruz é exatamente entrar pela porta estreita. É uma decisão sua. Deus não vai te obrigar a fazer isso. Esta é uma palavra dada a todo servo do Senhor, que consiste de uma batalha espiritual contínua que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Depois o Senhor Jesus vai nos falar em Mateus 5:29, e eu gostaria que você pudesse também acompanhar, caso possa, né? Mateus 5:29, ele está nos dizendo exatamente estas palavras. Muito bem. Portanto, se o seu olho direito faz você pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser jogado no inferno. Se a sua mão direita faz pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Não é palavra de um homem não, querido. Isso é palavra do Senhor Jesus. Ele está falando para mim e para você que somos servos dele, que ter domínio próprio é algo essencial para o nosso convívio com ele. Se alguma coisa nos leva a escandalizar Jesus, seja o nosso olho, seja a nossa mão, é melhor perdê-lo do que perder a vida eterna. Então isso exige de nós uma luta constante para que não caiamos em tentação. Ainda observando o texto sagrado, vamos observar Mateus 11:12. E assim disse o Senhor Jesus, para que você vá entendendo o que é domínio próprio. 11:12, diz assim o texto sagrado: desde o tempo em que João anunciava a sua mensagem, desde o
tempo em que João anunciava a sua mensagem, até hoje o reino do céu tem sido atacado com violência e os violentos tentam conquistá-lo. Aqui você vê que a analogia que o Senhor Jesus está passando para mim e para você é exatamente sobre uma batalha. Quer entrar para o reino dos céus? Então você tem que lutar. A luta não é contra Satanás, a luta não é contra o mundo, que são os nossos dois adversários maiores, mas a luta é contra você mesmo, é o eu, é lutar contra você mesmo. E Paulo foi explícito nessa palavra quando ele diz: o espírito luta contra a carne e esta contra o espírito, para ver quem é mais forte. Quando você está com seu espírito num grau de vencimento, você é um crente espiritual, está na aprovação de Deus e realiza a obra de Deus com alegria. Mas quando você deixa a carne suplantar o espírito, ou permite que a carne suplante o seu espírito, então, querido, você se torna um crente carnal, fracassado, fraco, infiel, incapaz de professar a fé, incapaz de mostrar o grande amor do Senhor através do seu testemunho. É esta grande questão que precisamos estar atentos. Domínio próprio é dever do cristão, ainda que seja um dom do Espírito, mas toda esta batalha que nós estamos expondo, elas têm que estar ligadas exatamente ao nosso comprometimento com Cristo. De outra forma, nós não vencemos. É com Ele que nós vencemos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar também a respeito desse processo, e ele então nos leva a pensar da seguinte maneira. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, o verso 25. Vamos ver o que a palavra nos diz. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Assim diz o texto, vamos ler. Todo atleta que está treinando fica debaixo de uma disciplina rigorosa, pensando em receber uma coroa. E essa coroa não dura muito. Aqui você está vendo que ele trouxe o exemplo do atleta. É lógico e evidente que ele está mostrando aqui que a capacidade que o atleta tem de lutar, batalhar para conquistar um prêmio está nele. É nele. Ele tem que se abster de muitas alimentações que vão prejudicar o seu desempenho, tem que alimentar a alimentação correta, tem que obedecer à disciplina do seu técnico, andar corretamente, dormir no tempo certo, levantar no tempo certo, exercitar no tempo certo, praticar com muita dedicação aquilo que vai realmente levá-lo à competição para que ele seja vitorioso. E se ele se esforçar muito e for muito dedicado, ele pode conquistar o prêmio, que também não vai durar muito tempo. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí vai reforçar o nosso coração que devemos entrar numa competição espiritual. E esta competição espiritual é exatamente a mesma que o atleta tem que passar. Se o atleta tem que ter domínio próprio para conseguir ser aprovado pela comissão que vai examiná-lo, assim também nós, como servos do Senhor, temos que passar por uma disciplina rigorosa para termos o controle da nossa própria natureza e nos apresentarmos dignos como obreiros do Senhor na sua seara santa. Concorda comigo? Isto é domínio próprio. Paulo, então, ele reforça de uma forma gradual, mostrando a necessidade que nós temos de verdadeiramente nos portarmos dignos. E ele diz assim, que estas coisas não devemos fazer pensando em nós, mas pensando na coroa da vida, a qual o justo juiz há de nos dar.
Por isso que ele disse no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esta é a postura de um servo de Deus: combater o bom combate, lutar ao lado de Cristo, mostrar o quanto é importante viver e vivenciar inteiramente todos os ensinamentos de Cristo de uma maneira que traga honra e glória para Ele, porque é nele que nós vivemos. Ainda gostaria de compartilhar com vocês Romanos 8, 13, onde nós temos esta palavra registrada. Romanos 8, 13, diz assim: porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, estão indo para a morte, mas se pelo Espírito de Deus matam as suas ações pecaminosas, vocês viverão. Isso é domínio próprio. Está vendo? Não implica em nada que Jesus fez, implica no que você tem que fazer. Ele disse com as suas próprias palavras: está consumado a obra de redenção, está consumado. Ele terminou a obra dele lá na cruz, e ele entregou a mim e a você a salvação gratuita. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Você já está salvo se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas quer servir a Deus, honrá-lo, dignificá-lo, engrandecer e trazer a glória de Cristo através da sua vida aos corações que te desconhecem, então você tem que ter domínio próprio, porque sem domínio próprio você não vai conseguir fazer isso. Vai ser uma vergonha e vai envergonhar o Evangelho, envergonhar a igreja, envergonhar Jesus Cristo com seu mau testemunho, seu mau comportamento. A última palavra que eu gostaria de deixar com vocês está, aliás, os dois últimos textos. Zacarias 4,6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Conforme você está entendendo, e eu também, se é um dom espiritual, o domínio próprio, você tem que buscar o dom, valorizar o dom, enriquecer nesse dom. Como? Usando a técnica que Jesus passou: orar sem cessar. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Sem oração é impossível você ter domínio próprio ou ter uma conduta condizente com o que o Senhor disse. E dito isto, eu quero conduzi-lo ao livro a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, onde nós temos, a partir do verso 11, esta escritura registrada: porque Deus revelou sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonar a vida descrente e as paixões mundanas para vivermos neste mundo uma vida controlada, correta e dedicada a Deus. Ele também vos ensina a viver esperando o dia feliz em que aparecerá a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui, portanto, está a finalização. Sem domínio próprio você não vence o pecado. Sem domínio próprio você não dá testemunho. Sem domínio próprio você não enaltece Cristo. Sem domínio próprio você não traz a glória de Deus para a sua vida. Sem domínio próprio o seu testemunho será vergonhoso. Portanto, meu querido, domínio próprio é essencial na vida de todo crente. E você não foi chamado para ficar de braços cruzados, mas foi chamado para guerrear, para ser um guerreiro. E o seu comandante é Jesus Cristo, o qual voltará em poder e grande glória para levá-lo para estar com ele para todo sempre. Amém? Então, domínio próprio. Esta é a sua missão, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que esta mensagem enriqueça os corações, despertem os cristãos para buscarem verdadeiramente um testemunho autêntico e uma vida que agrada ao Senhor, a qual possa ser por ti aprovada, e esta vida mostrar o testemunho verdadeiro em Cristo Jesus. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.